E a terceira vai ser o quê? Ponta Grossa, madrugada do dia 24/8/2025. Recebendo aqui visitas mais do que especial. Esses anjos que vieram aqui a Ponta Grossa em missão na obra, trazer alegria. Estamos muito felizes. E agora nós vamos ouvir um hino aqui para ficar gravado. E toda vez que nós sentir saudade do irmão Valdeci e dos companheiros, Glória a Deus. nós vamos ouvir esse hino. E se nós estiver com alguma tristeza, em alguma ocasião, Deus vai derramar poder. Glória a Deus. Quando nós ouvir esse hino, vai libertar nós. Vamos lá.